Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciarmos hoje a Escola Bíblica 24 horas. Hoje é domingo, hoje é dia 3 de dezembro de 2023, dia de estudarmos a Bíblia, mais um dia que Deus fez para a gente mergulhar no profundo da Escritura Sagrada e buscarmos cada vez mais motivos para nos agarrar a Deus do jeito como Jacó agarrou com o anjo. Diz a Bíblia, Jacó segurou o anjo e disse: não te solto até você me abençoar. Então, do jeito como aconteceu ali, meu irmão, aquela mulher também, diz a Bíblia, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela disse: eu vou apenas tocar nele, se eu tocar nele, eu serei curada. E foi isso que aconteceu, instantaneamente ela ficou curada. Então, irmãos, nós queremos ser tocados, curados, agarrados por esse Deus, protegidos como um pai, como um filho. Então, meu irmão, estamos aqui para estudar, para buscarmos mais comunhão e Ele nos capacitar para a gente ir pregar a Sua palavra. Estamos falando esses dias sobre o aperfeiçoamento da santidade. Hoje vamos estudar sobre Efésios 4:24. É o tema de hoje, onde a Bíblia diz que Cristo veio trazer um novo homem, nova criatura, para tornar essa nova criatura uma pessoa totalmente diferente para viver em justiça e santidade. Então vai ser o tema de hoje: justiça e santidade, para viver com Deus, andar com Deus, receber de Deus o seu melhor que Ele tem para nós. Primeiro vamos orar, iniciar o trabalho do Senhor, orando, amém? Vamos orar, o Brasil precisa orar, vamos orar, glória a Deus, vamos orar. Querido Pai Celestial, te louvo, Pai, porque Tu tens sido nosso refúgio, nosso amigo, nosso companheiro, divino companheiro do caminho. Obrigado, Pai, porque Tu tens provado que Tu estás com esse ministério, Pai, cada vez mais dando mensagens para a gente trazer para o Teu povo. Nunca uma mensagem repetida, jamais, mas sempre se renovando, como Tu disseste em João 4, para aquela samaritana, meu Pai, que aqueles que estão contigo, te buscando, andando contigo, são igual uma fonte, que ela transborda e jorra para a vida eterna. Muito obrigado, Pai, queremos estar jorrando aqui esse Teu conhecimento, essa Tua verdade, tudo que o Senhor tem passado para nós, para passarmos para o Teu povo. Então, querido Deus, ajude essa grande igreja online a chegar onde Tu queres, a receber de Ti o melhor. Meu Deus, abençoa também nossa casa, nossa parentela, esconde debaixo do Teu sangue, porque Teu sangue tem poder, o Teu sangue tem poder. Abençoa também, Pai, esse trabalho que vai acontecer aí, da nossa denominação física ali em Camboa, São Luís, onde Tu nos deste para presidir debaixo do Teu sangue. Vai ter o trabalho lá, Senhor, no outro final de semana. Então ajude Deus, para que dê tudo certo, abençoado, né? Então, Deus, te compadece de nós, nos leva debaixo do Teu sangue a compreender o Teu querer, a Tua vontade, e nos ajuda a estar em comunhão contigo para sempre. Ser de verdade nova criatura sempre, em qualquer situação, porque é no nome de Jesus que te pedimos, crendo na vitória, multidão de vitória vamos ganhar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, vamos ler a carta aos Efésios 4,
O tema que nós vamos ver, como já falei, está no verso 24, o tema de hoje, mas vamos começar do 17. Eu vou ler desde o 17 para você começar a entender o que o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, está tentando avisar para o povo de Deus. Diz, verso 17: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Estou lendo na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Aí no verso 18 diz: Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim da parte de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Verso 22 diz: Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Nós vamos ver essa palavra aqui, corrompe, né? O mundo está corrompido na visão de Deus, somente o Evangelho vem trazer o que Paulo chama de incorrupção, tá bom? Então, nós vamos estudar sobre isso. A corrupção humana que levou Cristo vivo para a terra para trazer o Evangelho. Então, para poder fazer de cada um de nós uma pessoa incorruptível. Amém? Glória a Deus. Então tá, verso 22, Efésios 4. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem. Então, todo cristão verdadeiro, na visão de Deus e do diabo, o cristão verdadeiro é chamado de novo homem, porque a Bíblia diz que tem ovelha e bode no meio do cristianismo, tem joio e trigo, mas aqueles que são de verdade, os que buscam a santidade, são chamados de ovelha verdadeira. Amém? São o trigo no meio do joio. Tem muita recompensa para esses. O novo homem. Então diz, verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Santidade. Nós vamos nos deter nesse tema, santidade, um pouco mais. Então ainda virão alguns dias para falarmos de santidade. A necessidade da santidade, quer dizer, eu cada vez mais abandonando o mal, abandonando o mundanismo, abandonando as coisas do diabo, abandonando minha aparência de ímpio, para chegar cada vez mais perto na aparência de cristão, parecer-se com Cristo. Amém? Então está aqui. E vos revistais do novo homem, ao verso 24, que é o nosso tema de hoje. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele diz, pelo que deixar é mentira e falar é verdade, cada um com o seu próximo. Então está aqui coisa do velho homem que é para a gente jogar fora. A mentira. Deixa a mentira e fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Membro é igual um corpo, né? Um agarrado, a mão agarrada no braço, o braço agarrado aqui, o braço agarrado no pé, né? Um corpo. Então nós somos juntos. A igreja, está falando de igreja, de cristianismo, os cristãos uns com os outros. Não se deve mentir um para o outro, porque um é para ter utilidade para o outro, um é para ajudar o outro, e não para estar sendo um assassino do outro, um apodrecedor do outro. Misericórdia, eu estou podre e apodreço o
Paulo chama os que são assim como gangrena. Tem gente que são crentes que são igual a gangrena, que é uma espécie de doença. Está bem aqui nas cartas de Paulo a Timóteo. Então, muitos estão doentes, adoecendo os outros, trazendo doenças letais para dentro do corpo, matando, destruindo, né, com o que fala, com o que ensina, com o que ele é, que não quer mudar. Ele está corrompido. Vamos estudar sobre isso, apodrecido. Vamos estudar sobre isso. Por isso ele precisa do Evangelho para trazer a incorrupção. Vai ser o tema de hoje, tá bom? Então diz: pelo que deixar mentir e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, irar é normal, eu me zangar é normal. Mas cuidado nessa hora para você não cometer um crime de ferir os outros, principalmente esposa com marido, filho com pai e vice-versa, ovelha com pastor e vice-versa, amigo com amigo e principalmente, acima de tudo, irmão com irmão, do mesmo corpo. Aí diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Efésios 27. Então cuidado, que o diabo gosta de uma briga, o diabo gosta de uma desunião, e ele está no meio para trazer tribulação. É só isso que ele quer. Ali ele mete doença, ele mete um monte de situações. Por isso que o Evangelho vem nos livrar de um monte de coisas. Amém? Efésios 4:28 diz: aquele que furtava não furte mais. Isso aqui tudo é ação do novo homem, nova criatura, que agora é chamada por Deus de incorruptível. Efésios 4:28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, aqui é o Evangelho dentro de nós, agindo para tirar a corrupção e mostrar para Deus, para o homem que nos rodeia, para as pessoas, para a nossa casa, nossa parentela, para o diabo, mostrando a nova criatura, que Paulo chama de novo homem. Eu quero falar disso aqui para você, meu amado irmão. O Evangelho verdadeiro vem trazer um benefício para o ser humano. Qual? Tirá-lo da corrupção. E eu quero falar com você sobre isso. Lembre de Gênesis, no capítulo 6, verso 11, o que fez Deus destruir o planeta inteiro com o dilúvio e mandou Noé construir uma arca. Foi, Gênesis 6, 11 diz: a terra estava corrompida. A terra se corrompeu. Quer dizer, Deus criou o homem totalmente puro, santo. Por isso que Mateus 18:3 diz: se tu não te converteres, não te tornares como uma criança, de modo nenhum tu pode entrar no reino de Deus. Foi Jesus que disse para Israel, disse para os discípulos, está dizendo para mim e para você. Então o propósito de Deus é que o cristianismo tenha uma pureza como uma criança. Aí depois o que acontece com a criança? Ela é fruto do meio, né? Dos seus pais vão ensinar errado, ou se fores cristão, vão ensinar o correto. Elas vão ali para aquele telefone celular diabólico, que criança não deve pegar jamais. É diabólico totalmente para criança, né? Isso é coisa para adulto e para saber usar, para evangelizar, para pegar uma notícia e etc. Né? Principalmente usar o aparelho celular para evangelizar. O resto
é muita perda de tempo e corrupção. Então, aqui diz que o velho homem, ele se corrompe. Efésios 4, 22 em diante. Ele se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, lá em Gênesis 6:11, a terra estava corrompida. Por isso, Deus destruiu todo mundo. Só salvou Noé e sua família. Apenas 8 pessoas escaparam. Claro, naquela época era pouca gente. Talvez ninguém sabe se era 100 mil pessoas que existiam no planeta ou menos. Mas era muito pouca gente. Estava tudo reunido num lugarzinho só. Mas tinha muita gente. Ali era o início da vida. Mas todos morreram, apenas Noé escapou. Se você não sabe, deixa eu te falar. A Arca de Noé foi achada. Mais tarde vamos enviar para você o vídeo, achar a Arca de Noé, que está aí no nosso link. Não é feita por nenhum pastor, por nenhuma igreja. São apenas cientistas que provam que ela está no Monte Ararat, exatamente onde a Bíblia diz. Dentro onde hoje é a Turquia, um país muçulmano. E ela está exatamente na Armênia e lá do lado da Rússia. Lá é só gelo, então ela está num monte de 5 mil metros de altura, só de gelo, está presa lá. No inverno ninguém encontra ela, porque ela está presa, escondida lá. Mas no verão tem muito testemunho nesse documentário que eu vou enviar para você depois. Muito testemunho de pessoas que já foram lá, até pessoas que já passaram de avião, pessoas super importantes, como aquele astronauta Irving, que depois ele morreu, né? Um astronauta que foi à Lua. Tem aí o testemunho dele contando que ele viu, ele passou lá, ele viu, que saiu muitas vezes nos jornais dos Estados Unidos, e um dos motivos foi ele que viu. Também um piloto de avião de um dos presidentes da República dos Estados Unidos, passando ali com o presidente, todo mundo olhou para baixo e viu a Arca de Noé. Então, meus irmãos, o maior barco que o mundo já viu, nunca foi construído um barco parecido, mais ou menos de 200 anos para trás. Então, lá nesse documentário dizem que eles fizeram apenas o SS Oregon dos Estados Unidos, foi um barco muito gigante, que tinha as mesmas metragens, porque não afunda nunca. Você vai ver aí que a Marinha, né, o laboratório da Marinha faz uma maquete, tá aí no documentário, faz uma maquete e põe um monte de onda, igual um tsunami de 70 metros de altura. E lá o técnico da Marinha diz, olha, do jeito que vier o tsunami, suspendendo um barco exatamente feito assim, que ele é mais largo do que alto. Ele diz, do jeito que ela caía do jeitinho, sem virar de jeito nenhum. Então são um monte de provas lá, que essa é a Arca de Noé, dados arqueológicos, um monte de foto, vídeo, testemunho, para provar. Deus guardou a Arca de Noé para esse dia, meus irmãos, para incrédulos verem que Deus destruiu a terra um dia e a culpa foi do ser humano. De Gênesis 6:11, a terra se corrompeu. Esse velho homem, ele é corrupto, ele é corruptor, viu? Ele é corruptível, o velho homem, quer dizer, ele pode usar aquilo que ele fala, que ele ama, para a destruição dele mesmo e do seu próximo. Então nós queremos falar disso daqui. Por que a santidade? Por que a justiça de Deus? Justiça é cumprimento da verdade bíblica, das leis que estão na Bíblia. Por isso, esse novo homem de Efésios 5:24, ele é construído por Deus. Deus quer construir com justiça e santidade esse novo homem. Agora imagine uma igreja que não tem ensino.
Imagine aquele que não quer ouvir ensino nenhum da Bíblia. Como que Deus vai construir essa pessoa em verdadeira justiça e santidade se o ensino é que constrói? Se a palavra de Deus, as leis que estão ali, é que fazem ele ser destruído no seu velho homem e haver uma nova construção, como se fosse uma casa velha, destruída, né? Quando começa a ler a Bíblia, ele mesmo diz: vou destruir essa casa, não quero mais, não vou mais querer isso para mim. E começa a ser ele mesmo o construtor, ele com Deus, de uma nova vida, de uma nova realidade espiritual, sem corrupção. Vamos estudar sobre isso, tá bom? E ele é que vai ser abençoado. Nunca ele vai ser um corruptor de ninguém, jamais, como ele foi no passado. Nunca mais ele será exemplo para o mal, para ninguém, e etc. Só vai ser coisa boa para ele mesmo. Imagina a eternidade, tá? Ponto. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.